Meus irmãos, eu cumprimento a cada um com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Quem está feliz com Jesus, diga: eu estou. Amém, graças a Deus. É uma honra poder estar aqui com vocês nessa noite, poder falar e pregar a palavra de Deus. E quero agradecer ao pastor Cláudio pela oportunidade, né? Já vim aqui algumas outras vezes, né? Sou ali da Igreja Assembleia de Deus Manancial. A gente já veio aqui algumas vezes tocar aqui com os irmãos, no Ministério de Louvor. E é uma honra poder estar aqui com vocês nessa noite. Eu estava ali orando a Deus, um dia ainda eu vou ter uma barba bonita assim, é igualzinha do pastor Cláudio. Depois eu vou pedir para ele pegar um óleo ungido e passar na minha e ministrar. Porque outra barba bonita, né? Nem o rei Salomão tinha uma barba assim. Mas é uma bênção. Estou feliz por estar aqui com vocês nessa noite. Quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra da parte do Senhor. Fique de pé comigo mais uma vez, rapidinho. 1 Samuel, no capítulo 30. Eu estava hoje orando, jejuando por cada um de vocês que estariam aqui, jejuando por essa igreja, orando por vocês e pedindo a Deus uma palavra. E pensando neste tema, eu me lembrei deste capítulo de 1 Samuel, no capítulo 30, a partir do versículo de número 1. Todos acharam, amém? Você que está em casa nessa noite, fique ligado, Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui nessa noite. E sucedeu quando Davi, versículo de número 1, e os seus homens haviam chegado a Ziglag, e no terceiro dia que os amalequitas haviam invadido o sul de Ziglag, e ferido a Ziglag, queimaram com fogo, e haviam levado cativas as mulheres que estavam que ali estavam, e eles não mataram nenhuma delas, nem grande e nem pequena, mas tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou. Diga comigo assim: e chorou. Mais uma vez, e chorou, até que não tivesse mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o Carmelita. Verso 6, e Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. Verso 7, e Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: perseguirei esta tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: persegue, pois tudo certamente alcançarás, e sem falta recuperarás tudo. Pode tomar o seu assento nessa noite. Queridos e amados irmãos, você que está aqui no templo, você que está em casa, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Eu, como disse no início, eu estava orando a Deus e pedindo ao Senhor uma palavra, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite. Nós sabemos que Davi foi um homem escolhido por Deus. Ele foi escolhido ali na casa de Jessé, seu pai. Ele foi ungido ainda muito novo para ser o rei de Israel. A Bíblia diz que Deus levantou Davi com o único intuito para que Davi pudesse cuidar do seu povo. Deus, ele levanta homens, ele levanta mulheres e coloca homens em posições elevadas, com o único objetivo, para que estes homens, estas mulheres possam cuidar do seu povo, possam mentorear o seu povo, possam ser usados por Deus para abençoar o seu povo. Nós precisamos orar por esses homens que foram eleitos aí, que eles possam ser usados pelo Senhor, que possam criar leis que possam abençoar a nação, transformar o mundo, tirar esse mundo das trevas e transportar este mundo para o reino do Filho do seu amor, como disse a palavra de Deus. Então
o Senhor ungiu a Davi, escolheu a Davi e colocou Davi no trono de Israel. Mas antes de Davi chegar ao trono, Davi passou por muitas dificuldades, passou por muitas batalhas na sua vida. Ele enfrentou muitas lutas. Aliás, ele enfrentou um dos seus maiores objetivos, foi o gigante Golias. E eu quero te perguntar, quem era Davi antes de Golias? Davi era um pastor de ovelhas. Mas quando Golias apareceu na sua vida, a Bíblia diz que todo Israel ficou sabendo quem era Davi. Eu entendo que quando o gigante aparece na nossa vida, o gigante não é para nos matar, ele não é para destruir a nossa vida. Todas as vezes que o gigante aparecer na sua vida, todas as vezes que uma grande luta aparecer na sua vida, é porque Deus quer exaltar o seu nome na sua vida, é porque Deus quer elevar o seu nome na sua vida, é porque Deus quer te trazer poder, Ele quer te trazer fama, Ele quer te trazer notoriedade, Ele quer fazer que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Então quando o gigante aparecer, não reclame, não murmure, agradeça a Deus, é porque Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Quando o gigante aparecer na tua casa, quando o gigante aparecer na tua família, diga: gigante, pode vir, porque eu sei que depois do gigante, Deus vai fazer algo poderoso, Deus vai mexer, Deus vai movimentar, Deus vai fazer algo poderoso na minha vida. As lutas são para te promover, as lutas são para te abençoar, as lutas são para mudar a tua vida, as lutas são para que Deus possa dar experiências, é para que você possa ter experiências com Deus e no reino de Deus. E Davi passou por muitas lutas, e essa é uma das tantas lutas que Davi passou. Se você dá uma lida no capítulo 29, você vai ver que quando Davi, ele procura ali a aliança, ali por um tempo, temporariamente com o rei dos filisteus, você percebe que os filisteus, os príncipes dos filisteus, eles não gostavam de Davi, porque Davi, além de ter matado Golias, Davi foi um homem que matou muita gente, muitos filisteus. Ele lutou ao lado de Saul e matou muitos filisteus, e os filisteus não gostavam de Davi. Eles conheciam Davi, eles sabiam que Davi tinha matado um urso, tinha matado um leão, tinha matado um gigante, e havia ainda aquela canção, né? Davi matou seus 10 milhares, e Saul matou os seus milhares, e aquilo enciumava os filisteus. Eles não gostavam de Davi, eles odiavam Davi. E Davi, ele tinha um grupo de 600 homens. Você pode ler o capítulo 29 e o capítulo 30. E quando Davi vai para a guerra, os príncipes dos filisteus, eles não gostaram que Davi chegou com aqueles homens, e pediram para que Davi se retirasse. Davi se retirou, a mando do rei Aquis. Mas algo que é interessante: quando Davi volta para o lugar onde ele estava, ele encontra a sua cidade queimada a fogo, ele encontra a sua cidade destruída. Deixa eu dizer algo para você: aqueles homens passavam meses na batalha, 4, 5, 6 meses, talvez até mais de um ano na batalha. Eles viviam muito tempo na batalha, às vezes sem tomar banho, às vezes dormindo no chão, no relento, né? Não podia tirar a armadura, porque a qualquer momento, aleluia, o inimigo poderia chegar. Eles dormiam com a espada na bainha e segurando a espada, porque se o inimigo chegasse, ele já puxava a espada e já ia para a batalha. Era algo terrível, era algo de muita pressão e de muita tensão o tempo todo. Aqueles homens passavam muito tempo na batalha. E alguém que passa muito tempo longe de casa, se você já passou muito tempo longe de casa, você sabe do que eu estou dizendo. A primeira coisa que você quer fazer, se você passa meses, né? Assim como pessoas que trabalham talvez embarcado, talvez tenha alguém aqui, ou um caminhoneiro que fica meses, né? Viajando, mais de um mês viajando para outro estado, né? Trabalhando nessa área de transporte, né? Eu estou citando alguns que eu conheço, e outras profissões que nós temos por aí pelo mundo. A pessoa, quando ela fica muito tempo longe de casa, ela quer chegar em casa, pastor Cláudio, ele quer encontrar a esposa, ele quer encontrar os filhos, ele quer encontrar a família, porque ele está com saudade, ele quer ver as pessoas que ele ama, ele quer encontrar todo mundo ali. E quando aqueles homens chegam na cidade de Ziklag, a cidade estava queimada, ou seja, a cidade estava diferente da maneira que eles deixaram. A cidade estava totalmente diferente.
Eles deixaram a cidade organizada, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo certinho, todo mundo protegido, todo mundo alimentado, todo mundo bem vestido, tudo organizado. E eles saíram para a batalha. E quando eles chegam, estava tudo diferente. A cidade estava queimada, as suas mulheres tinham sido levadas, a riqueza, os despojos tinham sido levados. Muitas vezes na nossa vida, nós deixamos algo organizado, algo que nós pensamos que está tudo certinho, nada vai acontecer, e de repente, acontece uma situação. De repente, de uma hora para outra, tudo muda, o caos chega, a luta chega, a dificuldade chega, e nós ficamos sem entender por que isso está acontecendo. E era isso que estava acontecendo com aqueles homens. Eles chegaram e estava tudo destruído. Eles deixaram de um jeito, quando eles chegaram estava de outro jeito. E quando eles chegam na cidade, eles percebem que a cidade estava queimada, né? E eles levaram não só os despojos, eles levaram as mulheres, eles levaram as crianças. E se você é pai, se você é marido, você pode até pensar assim, se mexer comigo não há problema, mas não mexe com a minha mulher, não mexe com meus filhos, porque você ama, porque você tem cuidado. Agora imagine a cena, todos tristes, e a Bíblia diz que eles levaram tudo, jovens, mulheres, crianças, eles levaram tudo. Eles levaram mulheres tanto pequenas como grandes, crianças e mulheres adultas. Eles levaram tudo. Além disso, eles levaram os despojos. Quando os guerreiros que passavam meses na batalha, eu estou trazendo o contexto para que eu possa entrar no texto de fato. Quando eles chegam e vem toda aquela situação, eles começam a chorar. Eles ficam indignados, eles ficam tristes, eles ficam abatidos, porque estava tudo destruído. Para eles não tinha jeito, para eles estava tudo acabado. E quando eles choram, quando eles chegam, a Bíblia diz que eles levantam um grande pranto, grande lamento, grande choro. E a Bíblia diz que quando eles chegam, eles olham aquela situação, e aqueles homens não entendem que o seu líder, Davi, também estava passando pela mesma situação, porque as duas esposas de Davi tinham sido levadas. E eles pegam e eles começam a se organizar e dizem: vamos apedrejar Davi. Porque na nossa vida, quando acontece algo de ruim conosco, nós sempre queremos achar um culpado. Nós queremos botar a culpa na igreja, nós queremos botar a culpa no pastor, nós queremos botar a culpa no nosso patrão, nós queremos botar a culpa na nossa esposa, nós queremos botar a culpa no marido, você quer botar a culpa no seu namorado, você quer botar a culpa no país. Às vezes a responsabilidade é sua e você quer terceirizar a culpa, você quer passar para alguém e dizer: não, eu não tenho nada a ver com isso. E às vezes, em certas situações, a culpa é sua, você tem culpa, você precisa se organizar. Às vezes essa situação que aconteceu na sua vida, talvez se você tivesse agido de outra maneira, não teria acontecido assim. E muitas vezes nós queremos passar a culpa para frente, né? Aquilo que Adão fez, né? A mulher que tu me deste. E olha que ele não acusou a mim, e olha que ele não acusou o pastor Cláudio, e olha que ele não acusou nenhum de vocês. Ele acusou o próprio Deus: a mulher que tu me deste, foi o Senhor que me deu. A mulher que tu me deste me fez pecar. E aí Eva também terceiriza a culpa e diz: foi a serpente. Foi a serpente que me enganou. Porque muitas vezes nós não queremos assumir as nossas responsabilidades. E eu quero dizer para você nessa noite, essa palavra talvez seja até um pouco dura para você. Aprenda a assumir aquilo que você fez. Eu preciso assumir aquilo que eu fiz e dizer: Senhor, de fato eu errei, mas eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou entrar em um outro caminho, eu vou me transformar, eu vou fazer algo diferente. Aleluia! E Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Ele quer mudar a tua vida, mas faça algo diferente, que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Aleluia! Aqueles homens
eles se reúnem e dizem: vamos apedrejar Davi. Mas eles não olham para a dor de Davi. Eles não entendem que Davi está passando pela mesma situação. Eles não entendem que Davi está passando pela mesma situação. E eles entendem, e eles dizem: vamos apedrejar Davi. Mas há um versículo, nesse versículo eu acho algo lindo e algo poderoso. A Bíblia diz que Davi ficou muito angustiado, verso 6, porque o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, mas cada homem por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. Aleluia! Em outra versão diz assim: e Davi, porém, se fortaleceu. A minha King James, na Almeida, diz assim: e Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. A Bíblia diz que o Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ei, querido, quando a situação estiver difícil, quando a luta estiver pesada, não se fortaleça no seu pai, não se fortaleça na sua mãe, se fortaleça no Senhor. Aleluia! Se fortaleça na palavra de Deus, se fortaleça, leia a palavra, começa a profetizar dentro da tua casa. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ele é a força da minha vida, de quem me recearei? Perceba que ele não está dizendo bem assim, ele está dizendo bem assim: o Senhor é a minha luz. Ele não está dizendo que o Senhor era a minha luz passado, ele não está dizendo que o Senhor vai ser a minha luz futura, ele está dizendo presente, o Senhor é. Vocês não entenderam? Nesse exato momento, olha, 8h35 da noite, a luz de Deus está brilhando na tua vida. Ele é agora presente, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Leia o Salmo 113, louvai ao Senhor, é gratidão hoje, né? Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado para sempre o nome do Senhor. Aí ele começa dizendo assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que se curva para ver os que estão nos céus e na terra. Olha só o tamanho de Deus, hein? Ele se curva para ver os que estão lá nos céus e na terra, que do pó levanta o pobre, do monturo ergue o necessitado. Aleluia! E coloca entre os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor, levante a mão e louve ao Senhor. Ele está trabalhando na tua casa, Ele está trabalhando na tua vida, Ele está trabalhando na tua empresa, Ele está trabalhando nessa noite. E a palavra diz: enquanto nós dormimos, o Senhor está trabalhando. Você vai chegar em casa, vai roncar, vai babar, e Jesus vai trabalhar por você. Enquanto você dorme, Ele está trabalhando, os anjos estão trabalhando, está uma correria danada, eles estão correndo para um lado: eu tenho que abençoar o Cláudio, eu tenho que abençoar a Igreja Vida, eu tenho que abençoar o Ministério Louvor, eu tenho que abençoar os obreiros. Eles estão trabalhando, Ele está trabalhando. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Talvez você pense que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual está acontecendo algo poderoso. Eu declaro no nome de Jesus que as portas vão se abrir, que Deus vai mudar a tua vida. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Eu me lembro de algo que aconteceu comigo há 4 anos atrás. Eu estava trabalhando e cheguei em casa. E encontrei a minha esposa, ela estava doente, ela estava muito amarela, com o corpo muito amarelo e com os olhos amarelos. Eu fiquei preocupado, porque a minha mãe falava muito de hepatite, e o meu irmão teve hepatite, e eu me lembro como ele ficou, e eu disse: mãe, eu acho que a Ana está com hepatite, ela está passando mal. E eu chamei ela procurei ela para levar ela no médico. Ela disse que não quer ir, ela não quis ir. Aí eu conversei com a minha mãe falou com ela e eu levei ela para o médico. Quando eu cheguei no médico, o médico disse bem assim: olha, nós vamos fazer o exame e vamos aguardar. E os exames foram feitos ali e não acusou nada. E o médico disse: ó, leva ela para casa. Eu disse: doutor, olha qual o estado dela,
ela está passando mal, ela está sentindo muita dor no estômago, e eu não posso levar ela para casa desse jeito. E ela ficou ali por 3 dias no hospital, e a situação começou a piorar, e ela começou a ficar mais doente, e eu corri com ela e levei ela para o hospital do Jaime, porque eu tinha uma amiga que trabalhava lá, ela disse assim: Moisés, o Jaime é referência em algumas áreas, e talvez ela pegou uma bactéria, e aqui eles são referência nessa questão. E eu levei ela para o Jaime. Quando ela chegou no Jaime, damos entrada, enfim, e ela entrou, ela estava muito lúcida, ela estava conversando, ela estava muito bem, e à medida que o tempo ia passando, eu comecei a perceber que ela estava piorando, ela ficava mais amarela, com os olhos mais amarelos e reclamando de muita dor no estômago, e eu comecei a ficar preocupado, mas eu estava em oração, eu estava jejuando, eu estava pedindo: Deus, cura ela, salva a vida dela, transforma a vida dela, muda a vida dela. Eu sei que o Senhor tem poder, e declarando a palavra, e falando a palavra, e em oração. E ela estava lúcida, ela estava conversando, né? E começou aquele processo todo de receber visitas no hospital, e a minha mãe ia, e a mãe dela ia, e os amigos, e as pessoas ligando, e ela no hospital. Um dia eu estava trabalhando, era um dia de sábado, e ela já estava há alguns dias de jejum, porque ela tinha que, talvez precisaria fazer uma cirurgia, e o médico pediu que ela ficasse de jejum por uns dias, e ela me ligou e disse: Moisés, eu já não estou aguentando mais de tanta fome. E eu falei bem assim: eu até pequei, pastor, vou confessar que eu botei umas frutas na bolsa e levei para ela, porque ela estava morrendo de fome, com a boca muito ressecada, e o médico não deixava ela comer nada, e o médico disse assim: ela talvez vai operar. Eu falei: meu Deus do céu, o médico disse que talvez ela vai operar, e essa menina com fome, e ela me ligando toda hora, e eu passei na Feira da Serra, comprei algumas frutas e levei para o hospital. Eu tinha falado com ela há poucos minutos antes de ir para o hospital. Cheguei em casa, descansei um pouco, tomei um banho, comprei as frutas e levei. Quando eu cheguei no hospital, ela estava numa sala, ela e uma outra senhora. Ela, questão de minutos, ela não me reconhecia mais. Ela não sabia mais quem eu era. Ela perdeu os sentidos. E eu fiquei preocupado, eu fiquei nervoso, e procurei a médica e disse: olha, ela nem sabe quem eu sou, ela não está me reconhecendo. E a médica chegou para mim e disse assim: Moisés, você está preparado para ficar viúvo? Eu disse: como é que é, doutora? Ela falou: você está preparado para ficar viúvo? Eu disse: como assim, doutor? Ele falou: olha, a gente não sabe o que ela tem, já fizemos vários exames, olha os braços dela. Eu disse: doutor, mas isso aí não é hepatite? Ela falou: Moisés, isso aí pode ser N coisas, pode ser várias coisas, e eu não sei de fato o que ela tem. E a médica botou a mão no meu ombro e disse assim: você está preparado? Eu disse: doutor, eu vou orar, eu tenho um Deus que é poderoso. E comecei a declarar a palavra. Jesus ressuscitou Lázaro, curou a filha da viúva de Naim, ele curou até o servo do centurião de Cafarnaum, curou a filha de Jairo, ressuscitou. Aquela mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, tocou na orla dos seus vestidos e foi curada. Aleluia. Ele expulsou aquela casta de demônios, do endemoniado de Gadara. Aleluia. Ele fez tantas coisas na Bíblia, ele fez tantas coisas na palavra, ele fez tantos milagres, e eu creio nessa palavra, eu creio que ele tem poder, eu creio que ele vai fazer, e fiquei declarando a palavra, porque você precisa declarar a palavra e dar glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quer ter uma fé forte? Começa a glorificar. Quer ter uma fé forte? Começa a exaltar. Quer ter uma fé forte? Começa a agradecer, porque Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. Eu creio, eu acredito. E ela disse isso para mim, e eu fiquei tanto impactado, mas comecei a declarar a palavra de Deus. E liguei para um amigo meu e disse bem assim: olha, amigo, a médica disse para mim que a Ana vai morrer. E era um sábado à tarde, e eu tinha que pregar no domingo. E eu pensei em pegar o telefone e ligar para a pastora e dizer: pastora, eu não consigo pregar, porque eu estou vivendo debaixo de uma situação muito complicada. A Ana está no hospital e agora perdeu os sentidos, não me reconhece mais, está definhando, literalmente definhando, e eu não sei mais o que fazer. E eu pensei em falar isso, mas eu me lembrei de uma frase que eu ouvi algum tempo atrás, em uma pregação que eu assisti.
uma frase no Dr. Samuel Chand, um pastor norte-americano. Ele dizia bem assim, ó: a minha promessa é maior do que a minha dor. E eu comecei a pensar naquela frase: a minha promessa é maior do que a minha dor. Eu sei que eu estou sentindo muita dor nesse momento, mas a minha promessa, ela é maior do que minha dor. A minha promessa é maior do que minha dor. Você pode declarar isso essa noite: a minha promessa é maior do que a minha dor. Eu não sei o tamanho da dor que você está sentindo. Talvez é muito maior do que aquela que eu estava sentindo naquele dia, mas a sua promessa é incomparável. Ela é maior do que a sua dor. A sua promessa é maior do que a sua dor. Aleluia. E eu me agarrei nisso e fui pregar. E no outro dia, e preguei, e pedi oração, e consegui pregar. Deus me deu graça. E fui no domingo no hospital. Quando eu cheguei lá, o médico disse para mim: olha, ela entrou em coma. Ela está lá ainda na sala, mas ela talvez vai ter que, nós vamos ter que talvez colocar ela em coma induzido. Quando eu cheguei lá, na sala onde ela estava, as enfermeiras amarraram ela. Amarraram os pés, amarraram as mãos, porque ela estava tendo convulsões, e ela ficava se debatendo, e eu dizia: Ana, pelo amor de Deus, fica quieta. E aquilo cortava o meu coração, aquilo me machucava, porque ela tinha 20 anos, e eu nunca tinha passado por uma experiência daquela. Eu nunca tinha visto algo daquela maneira, daquela proporção. Nunca vi uma pessoa daquele jeito. E ela ficava se contorcendo, se debatendo, e as enfermeiras amarraram as mãos, os pés, igual um animal. Eu falei: meu Deus, eu sei que o Senhor vai fazer algo. Eu sei que o Senhor tem poder para tirar ela dessa situação. E no outro dia, quando eu cheguei no domingo, quando eu estava dizendo, o médico disse para mim assim: olha, Moisés, nós tivemos que colocá-la em coma induzido, porque ela piorou muito de ontem para hoje, e ela vai ficar entubada. E eu comecei a pedir oração, e subir no monte, e orando, e fizemos ali 24 horas de jejum, e começamos a orar, e começamos a buscar a Deus. E um dia, numa quarta-feira, o médico tinha pedido para mim fazer ali coleta de sangue, né, porque ela ia precisar de muito sangue. E juntamos as pessoas da igreja e amigos de outras igrejas, e muita gente se colocou à disposição para doar sangue, para colocou à disposição várias coisas, querendo me ajudar. E quando eu cheguei ali, era numa quarta-feira de manhã, e o médico fazendo a ronda no salão, e uma psicóloga já encostou do meu lado e começou a conversar comigo, e eu já percebi que a situação tinha piorado. E ele olhou para mim e disse assim: olha, Moisés, a situação é o seguinte, você se prepare, porque ela vai morrer em questão de horas. Não há mais nada a ser feito. Ela já perdeu os sentidos, essa bactéria nós não conseguimos reverter, já destruiu todo o cérebro dela, ela já perdeu o fígado, e você se prepare, ela vai morrer. Falou comigo assim. E eu olhei para o doutor e disse: doutor, Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Ele não quis discutir comigo, e o pastor Marcelo colocou a mão na cabeça dela e orou. E nós oramos, e eu fui para casa. E eu fui para casa dar a notícia para a família dela, porque eu era o sacerdote da casa, e eu tinha que dar a notícia para a família. Eu era o único crente da família. E eu cheguei lá e contei toda aquela situação. E foi um choro, um desespero. E todas as vezes que eu olho para esse texto, eu me lembro do que aconteceu comigo, porque Davi passou pela mesma situação. Davi teve que lidar com a sua dor pessoal, e ele teve que lidar com a dor dos outros. As esposas de Davi também foram levadas cativas. Davi também estava sentindo muita dor, mas Davi tinha que lidar com a sua dor pessoal, e ele tinha que lidar com a dor dos outros, dos seus amigos. Eu tive ali que contornar toda aquela situação, e foi um desespero na casa da mãe dela. Ela era a filha, a caçula, a filha mais nova, e eles não eram crentes. E como dizer, né, para uma pessoa ainda mais que não tem uma base bíblica, explicar as coisas, né, de Deus, dizer que foi a vontade de Deus, dizer que Deus sabe de todas as coisas. Uma pessoa que não tem uma base, uma fé na palavra de Deus, não consegue entender isso. E eu falei, e eu expliquei, e choramos e oramos ali. E agora eu fui para minha casa, porque eu tinha que preparar a minha família também. E liguei para minha mãe e disse: mãe, vem para casa.
vem para casa porque eu preciso conversar com a senhora. E ela já percebeu e disse assim: Moisés, o que está acontecendo? Eu disse: mãe, vem para casa. Minha mãe já é uma idosa, e eu não vou dar uma notícia dessa por telefone. Eu vou esperar ela chegar em casa e vou falar com ela. E quando ela chegou em casa, eu dei a notícia, e aí ela desmaiou, e eu levantei ela, e foi um alvoroço, uma choradeira, uma dificuldade, uma luta, e foi algo muito difícil. E eu estava ali em meio a uma guerra, uma aflição, e tentando me manter firme, porque eu tinha que lidar com a minha dor pessoal. E eu tinha que lidar com a dor da família dela, e tinha que lidar com a dor dos amigos. Eu tinha que estar firme. E a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ei, querido, eu não sei o que você passou, eu não sei o que você vai passar, mas se fortaleça no Senhor. Eu estou pregando aqui algo que eu vivi, algo que eu estou vivendo. Eu quero dizer para você que não importa a dor que você esteja passando, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor. Tudo que acontece na nossa vida, ou foi enviado por Deus, ou foi enviado por Deus, ou será usado por Deus. Grave isso. Tudo que acontece na sua vida, ou foi enviado por Deus, ou será usado por Deus. Jesus não desperdiça nada. Paulo diz em Romanos 8:28, todas as coisas, e todas, irmãos, são todas, até as ruins, servem para alguma coisa no reino de Deus. Todas as coisas, você que está em casa, aprenda isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Não importa o que aconteça na sua vida, não importa a luta que você esteja passando, aleluia, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou aqui nessa noite não para chorar, não para reclamar, mas para agradecer, porque Deus me permitiu um dia conhecer uma pessoa incrível. Eu fiquei só 5 anos com ela, mas foi uma pessoa que eu ganhei para Jesus, batizei, ensinei ela o que era batismo com o Espírito Santo, ensinei ela o que era dizimar, e quando Jesus viu que era o tempo de recolher, o Senhor Jesus a recolheu. Eu fiquei triste, eu fiquei magoado, mas hoje eu agradeço a Deus. Sabe por quê? Porque a obra foi completa. A Bíblia diz que Deus se alegra com a morte de um santo. Como entender isso? Deus se alegra com a morte dos seus santos. E eu entendi que ela está num lugar muito melhor. Ela está diante do trono de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Santo é, assim como os serafins que olhavam uns para os outros e diziam santo, lá em Isaías 6, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, glorifique ao Senhor, agradeça ao Senhor. Não importa a luta que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja passando, glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor. Fique de pé comigo nessa noite, se fortaleça. A Bíblia diz, aleluia, aleluia, que Davi recuperou tudo. Verso 18, e Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam levado consigo, e Davi resgatou todas as suas esposas. Aleluia, eu quero profetizar nessa noite que você vai recuperar tudo que você perdeu na tua casa, na tua família, nos teus negócios, em nome de Jesus. Você vai recuperar tudo. Eu quero orar com você nessa noite. Pai, aqui estão seus filhos, os seus servos. Ó Deus, noite de gratidão, noite de louvor. Nós te agradecemos nessa noite pelas coisas boas que se passaram, pelas coisas ruins também que passaram por nossa vida. Nós te agradecemos porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece na nossa vida, ou foi enviado por Deus, ou será usado por Deus. O Senhor não desperdiça nada, aleluia. Não há motivos para Satanás comemorar, porque o Senhor usa até o mal para
nos abençoar, aleluia. Aquilo que fizeram com José, os seus irmãos pensaram que intentaram mal contra ele, mas o Senhor transformou em bem, aleluia, porque é assim que o Senhor faz. Abençoa os teus filhos nessa noite, abençoa a tua igreja nessa noite. Deus cura nessa noite, faz milagres nessa noite. Tu tens o poder, tu tens a autoridade, e eu creio na tua palavra nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Esse é aquele que a gente canta: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Seja o que passar, né? Em todos os momentos.